Atendendo alguns assessores, a governadora Ieda Cruz criou no governo anterior um diferencial do ICMS, uma sobretaxa de 5%, acima dos 12%, para as empresas gaúchas que adquirem insumos e produtos fora do estado. Isso aí, desde o início, vinha causando problemas para a indústria, para o comércio. Não era bem aceito. Aliás, imposto nenhum é bem aceito, mas esse muito menos, porque, por exemplo, os governos de Santa Catarina e do Paraná não cobram esses 5% a mais, cobram 12% nos insumos de mercadorias que são adquiridos de outros estados. Cobra os 12% e fica nos 12%. O Rio Grande do Sul não, cobra os 12% e mais os 5%. O governador Tarso Genro, que é um governador muito fiscalista, ficou contente com esse adicional dos 5%, nunca quis mudar isso aí. Pressionado esse ano, ele suprimiu a cobrança da sobretaxa de 5% para 16 ramos industriais. Então, esses ramos industriais já não pagam esses 5% suplementares de ICMS nos insumos que adquirem dos estados para produzir produtos. A ideia dessa sobretaxa era proteger a indústria do Rio Grande do Sul, forçando o comércio, principalmente, a adquirir produtos aqui do nosso estado. Mas existem produtos, inclusive no Rio Grande do Sul, que não são fabricados aqui. Óculos, por exemplo, mas são inúmeros, não são fabricados aqui. De modo que, aos poucos, o andar da carruagem, principalmente o pequeno varejo, ele começou a ficar muito prejudicado por essa sobretaxa de 5%. Por quê? Porque seus custos aumentaram. Ficaram maiores do que os custos, por exemplo, de seus colegas de Santa Catarina e do Paraná. Isso para esse varejo localizado na fronteira, principalmente com Santa Catarina, Torres, por exemplo, lá Chapecó, aliás, Chapecó lá em Santa Catarina, esses municípios aí todos passaram a ter problemas sérios. O pessoal fechar a empresa, perder renda, perder postos de trabalho. Então, a CDL aqui de Porto Alegre, a Federação, a Associação Gaúcha do Varejo, enfim, várias entidades, passaram a fazer um movimento muito forte para que o governo suprimisse, pelo menos para o pequeno comércio que está inscrito no Simples. Mas o governo foi irredutível, não houve jeito. A saída, então, foi apelar para a Assembleia Legislativa. O deputado Frederico Antunes apresentou uma proposta para a edição de um decreto legislativo da própria Assembleia, revogando isso aí, essa cobrança. O governo não levou isso aí a sério. O fato é que, por quê? Porque o governo tem 32 deputados, a oposição tem 23. Tem 32 contra 23. O governo disse, não, isso aí não vai passar, mas passou na Comissão de Constituição e Justiça há 3 semanas, e agora, nessa terça-feira, foi a votação na Assembleia Legislativa. Se tinha assim como certo que seria aprovado esse decreto legislativo. O governo disse que vai revogar, que tem vício de origem, mas o fato é que é uma derrota. É a primeira grande derrota do governo Tarso Genro, né? Agora, o efeito simbólico disso, isso que me importa também, além do fato de que o governo sofre a sua primeira grande derrota, o fato simbólico disso aí é o seguinte: é a primeira vez aqui no estado, que eu me lembro, eu faço jornalismo há 40 anos, 50 anos, é a primeira vez aqui no estado que se diminui o imposto. Primeira vez. E não foi por decisão do governo, não. Foi por pressão mesmo, foi por um movimento muito bem articulado por uma parte do comércio, porque a FEComércio, por exemplo, não se colocou ao lado da CDL de Porto Alegre, da Federação, não se colocou ao lado, a Federação da CDL, né? Porque ela está ali acumpliciada com o governo, né? O presidente da FEComércio, aliás, da Federação de CDLs, né? O Vitor Koch é também presidente do Sebrae, então tá ali, tá navegando. A FEComércio não, a FEComércio ficou também do lado da Federação, né? Mas, enfim, a Fiergs ficou contra também o pequeno comércio varejista aqui. Mas isso é simbólico, isso mostra que setores da sociedade, quando bem articulados, inclusive com parlamentares, e quando conseguem se mobilizar, como se mobilizaram os comerciantes do Rio Grande do Sul, eles conseguem coisas assim inimagináveis, como derrubar impostos aqui no nosso estado, né? Acho que é um bom exemplo para o estado e para o Brasil. Precisa diminuir ainda mais essa carga tributária.